Olá, sou Francisco Adefábio Freire Nunes, aluno do curso de Ciências Biológicas Polo AB Jaguaribe. A internet alcança cada vez mais o sistema educacional. A escola, enquanto instituição social, é convidada a atender de modo satisfatório à exigência da modernidade. Seu papel é propiciar esses conhecimentos e habilidades necessários aos estudantes, para que eles desempenhem integralmente a sua cidadania. As redes são utilizadas para romper as barreiras impostas pelas paredes da escola, tornando possíveis ao professor e ao aluno conhecer e lidar com um mundo diferente, a partir das culturas e realidades ainda desconhecidas, a partir de troca de experiências e de trabalhos colaborativos, através da internet e do uso da informática, mídias sociais e TICs. O uso da informática na educação implica em novas formas de comunicação, de pensar, de ensinar, como também de aprender. Ajuda aqueles que estão com a aprendizagem muito aquém da esperada. Segundo Valente, 1999, ressalta duas possibilidades para se fazer o uso do computador. A primeira é que o professor deve fazer uso deste para instruir os alunos. E a segunda possibilidade é que o professor deve criar condições para que os alunos descrevam seus pensamentos, reconstruam-os, materialize-os por meio de novas linguagens. Nesse processo, o educando é desafiado a transformar as informações em conhecimento prático para a vida. Para que os recursos tecnológicos façam parte da vida escolar, é preciso que alunos e professores o utilizem de forma correta. É um componente fundamental a formação e a atualização de professores, de forma que a tecnologia seja de fato incorporada no currículo escolar e não seja vista apenas como um acessório. É preciso pensar como incorporá-la no dia a dia da educação de maneira definitiva. Depois é preciso levar em conta a construção de conteúdos inovadores que use todo o potencial dessas tecnologias. Entre as principais dificuldades apontadas pelos educandos está a formação docente insuficiente para a área. As novas tecnologias ajudam o aprendizado a partir do momento em que o professor se apropria deste conhecimento. Outro fator é a resistência. Dada a formação insuficiente, torna-se mais difícil explorar as potencialidades pedagógicas das novas tecnologias. Em muitos casos, isso se pode levar a uma certa resistência com relação ao seu uso, fazendo com que os métodos mais tradicionais sejam sempre reproduzidos. Outro fator é a infraestrutura. No caso da rede pública, há um problema ainda anterior à apropriação das novas tecnologias, a falta de infraestrutura. A educação não tem suporte suficiente para que as escolas tenham muitos equipamentos digitais. Falta recursos para isso. Algumas escolas têm 1, 2 projetores, então é preciso que seja visto essa de maneira que essas tecnologias cheguem de fato às escolas. E que também os professores, como falado anteriormente, sejam capacitados para isso. Por isso que muitas vezes tem a resistência do professor, porque alguns professores já assim têm conhecimentos, outros não utilizam a informática, não utilizam o computador, Então isso faz com que eles tenham a resistência de utilizar essas novas tecnologias em sala de aula. É preciso que os gestores vejam isso uma forma de educar os professores a respeito das novas tecnologias. Porque antigamente era apenas o livro didático, o quadro branco, o mimeógrafo, foram ao longo da história os principais recursos que os professores dispunham para auxiliar na metodologia de ensino. E os alunos apresentaram os seminários fazendo uso de cartazes. Hoje ainda acontece, mas é bem menos. No contexto escolar, a tecnologia transformou a realidade do processo de ensino e aprendizagem. Os alunos passaram a utilizar o computador para se preparar aos trabalhos, dispõem de softwares de apresentação de slides para exposição de seminários e podem relacionar os conteúdos trabalhados na escola com as notícias do mundo ao seu redor através da própria internet. Mais recentemente, o celular passou a ocupar importante atenção nas discussões das reuniões pedagógicas das escolas, à medida que possui uma série de aplicativos que têm acesso às redes sociais e a internet tornou-se um vilão no âmbito escolar.
Todavia, sabemos que esses mesmos recursos são frequentemente utilizados no mundo do trabalho e, portanto, não podem ficar à margem do processo de ensino e aprendizagem. Não se trata de proibir ou não o uso de TICs em sala de aula na educação, mas sim de que maneira eles serão utilizados na rotina escolar de forma consciente e educativa. Para isso, eu trago o exemplo do aplicativo chamado Kahoot. Nele, o professor pode editar e fazer questões, né, para que seja apresentado em sala de aula. Agora é preciso a utilização do computador ou de um notebook, o projetor e os smartphones para os alunos e internet disponível. O professor pode fazer o banco de questões, colocar as perguntas no projetor na tela e os alunos ficam com o smartphone, onde o aplicativo na tela do projetor passa a pergunta e os alunos ficam com o aplicativo aberto no smartphone apenas para as respostas. Ao final de cada pergunta tem as respostas corretas, quem acertou e quem errou. Então, isso pode ser um aplicativo e o uso das tecnologias dentro da sala de aula que pode contribuir com o ensino e aprendizagem dos alunos.